O próximo assunto, o Ministério da Economia remanejou mais de 600 milhões de reais previstos para o financiamento de pesquisas para outras áreas. Essa atitude provocou a revolta do ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, que foi para as redes sociais criticar a decisão do governo. Numa publicação nas redes sociais, o ministro disse, abre aspas, falta de consideração. Os cortes de recursos sobre o pequeno orçamento de ciência do Brasil são equivocados e ilógicos, ainda mais quando são feitos sem ouvir a comunidade científica e o setor produtivo. Isso precisa ser corrigido urgentemente. Fecha aspas. Gisele, esse dinheiro seria destinado ao pagamento de bolsas e projetos do CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Isso é um passo atrás para o país? Sem dúvida nenhuma, é muito triste que não haja orçamento suficiente para destinação à pesquisa e ao desenvolvimento, justamente neste momento em que vivemos de absoluta valorização das pesquisas, das novas tecnologias. Qual é o problema? Qual é a dificuldade? Qual é o desafio? Este orçamento, ele tem limites, ele tem um teto de gastos que não pode ser ultrapassado e há uma necessidade de atendimento de uma série de outras prioridades. O Brasil que tem um momento e vive uma história de carência numa série de setores da economia. Então, há uma necessidade de ajuste, boa parte dessas verbas, inclusive, já vem fixada por legislação qual será a sua destinação, então sobra pouco espaço para flexibilização. Resolvermos o problema pontualmente ou discutirmos aqui a questão propriamente do Ministério não me parece mais adequado. O que nós devemos fazer é uma discussão maior. Como dar uma solução definitiva e não uma solução pontual? A solução definitiva vem com as reformas. A reforma tributária, a reforma previdenciária, a reforma administrativa, reformas grandes, robustas, e não essas reformas que acabam sendo muito desidratadas no Congresso. Nós precisamos olhar para o Brasil, nós precisamos entender por que é que o nosso país gasta tanto e gasta mal. Nós precisamos olhar para as privatizações, para os incentivos, para que a iniciativa privada, então, consiga auxiliar o Estado na prestação de eventuais serviços públicos, também parcerias com o terceiro setor. Talvez seja o momento de olharmos realmente e nos questionarmos se esse desenho institucional, se essa arquitetura institucional, para usar a expressão do Bruno, se ela está adequada para o momento atual que nós vivemos. Será que não é o momento de nos questionarmos por que é que temos mais de 500 deputados, tantos senadores, assessores? Para que nós temos tantos servidores públicos que hoje já não têm uma função final devido às tecnologias? Será que não podemos pensar maior num Estado mais enxuto, mais eficiente, em que sobre mais receita para que seja efetivamente investida mais em educação, mais em pesquisa, mais em saúde e que tenhamos eventualmente no futuro brasileiros desenvolvendo vacinas para as novas doenças que por aí virão? Você acha que nem a pandemia sensibilizou, e evidenciando tanto a importância da ciência, sensibilizou para a necessidade do orçamento da ciência ser maior, Gisele? Pois é, Lu, o Bruno até tocou numa questão interessante. Nós temos aí uma série de emendas parlamentares, houve inclusive uma discussão se essas emendas deveriam ou não respeitar o teto de gastos. Temos ainda, então, a possibilidade de parlamentares olharem para a ciência e tecnologia e destinarem receitas para a ciência e tecnologia. A dificuldade é realmente o teto de gastos, é acomodar todas as necessidades. O mundo todo está em crise, o Brasil também enfrenta muitas dificuldades na economia e aí há que se fazer ajustes. Mas não é impossível que haja, então, verbas que ainda não estão destinadas, que sejam, então, destinadas à pesquisa e à ciência aqui no Brasil.